Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus, graças a Deus por esse momento que Deus nos dá para trazermos aí mais um comentário, dessa feita com sentimento de dever cumprido, uma vez que nós estamos no último comentário dessa apostila, que traz aí o panorama do Novo Testamento. Panorama esse que trouxe as epístolas paulinas, também as epístolas universais e agora o livro do Apocalipse, de gênero profético. Antes dessa epístola, antes dessa disciplina, nós trabalhamos a disciplina também, panorama do Novo Testamento, porém a primeira parte que trouxe os evangelhos e também o livro histórico Atos dos Apóstolos. Dessa feita, nós temos aí em mãos esse livro que é o último livro do nosso cânon, ou do cânon das Escrituras. Ok? Nós temos um livro que tem 22 capítulos com aproximadamente 405 versículos a 410, dependendo muito da tradução. Ok? Então a gente tem aí, como sempre, um padrão, né? A gente tem uma introdução, a gente tem um autor, um destino e uma data. Tanto a introdução, que traz aí o tema, que é a revelação ou ação de descobrir desse livro, né, como autor, como destinatário, o gênero desse livro está inserido já no primeiro verso. Se você prestar atenção no primeiro verso do Apocalipse, capítulo 1, vai estar a seguinte expressão: revelação de Jesus Cristo. Então você já vai ver o nome Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve deve acontecer. O gênero, né? O gênero é profético, que aos seus servos as notificou, pelo seu anjo aos seus servos João notificou. Então a gente vai ver destino e também um autor, ok? Então a gente tem aí, já na introdução, a palavra Apocalipse, que tem origem, já falou, que quer dizer ação ou revelação ou descobrir. Na realidade é tirar o véu e revelar o que estava oculto. A gente tem também uma parte que é do autor, e a gente acaba lendo aqui a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Assim está escrito no primeiro versículo. Então, já nos traz a razão, essa razão. Isso é muito importante, os irmãos absorver esse conhecimento desse primeiro versículo, que traz o destinatário, que traz aí uma definição do seu tema, né, que é Apocalipse, que traz aí o gênero que é profético do livro e que traz também o autor, ok? E aí a gente segue aqui ainda na autoria, a gente vai ver lá no finalzinho ainda do primeiro parágrafo, na página 152, que diz assim: foi o próprio Deus que notificou a João por meio de Jesus Cristo, por intermédio de um anjo, e João o registrou e os enviou por um livro resultante para as 7 igrejas. É interessante nós entender essas 7 igrejas, né? A saber, Efésios, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas elas se encontravam em uma região, essa região é conhecida também por Frígia ou Anatólia. É uma região próxima ali da sua capital, aliás, é uma província conhecida por Ásia Menor, tá certo? Tinha por centro a cidade de Éfeso, e as demais, né, também representa a capital dos distritos próximos. É o que fica muito claro também ainda dentro desse comentário que nós temos nesse livro aqui na nossa apostila, tá bom? Então é muito importante você entender isso, ok? Então a gente vai ver também que há críticos relacionistas modernos que entendem que o livro não contém nada de profecias inspiradas, mas apenas atividades desenfreadas da fantasia religiosa. E é uma pena, né? Sempre vai ter pessoas indo contra a palavra de Deus. Então, o que eles puderem fazer para manchar, para denegrir, para tirar o valor que a palavra de Deus tem, eles vão fazer o que eles puderem, tá certo? Então fica atento, nós
entendemos que a palavra de Deus, onde o livro do Apocalipse está inserido, é uma revelação de modo geral, revelação para nós que somos igreja de Cristo. E isso é aceito por fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Isso eu quero até trazer isso à memória quando os irmãos estiverem lendo a apostila, principalmente o livro do Apocalipse. Acredite. Não faça uma leitura desacreditando a palavra de Deus. Aquilo que você não entende, acredite por fé, tá bom? Aceite por fé, tá bom? E aquilo que você não entende, tenha em mente: se eu não crer, eu morro. Por que se eu não crer, eu morro? Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A Bíblia diz também que o justo vive pela fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer na sua alma. Então, se o Senhor não tem prazer na nossa alma, devido à fé, na ausência da fé, então a gente acaba morrendo. Então, se eu não crer, eu morro. Dessa feita, não é o morrer físico, é o morrer espiritual. Então, tenha isso em mente. Aprenda a ler a Bíblia acreditando na Bíblia, acreditando nela, entendendo que ela está falando com você, que ela é a sua única regra de fé para viver nesse mundo, ok? Então a gente tem aí o destinatário, ao qual nós já tratamos, né? E o destinatário diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele ainda traz aqui o primeiro versículo, ok? Que é uma revelação que foi dada para mostrar aos seus servos. Então, o destinatário. O destinatário é para quem? A gente vai ver aí para 7 igrejas a princípio, e depois nós vamos ver de uma forma geral, revelações que ainda não aconteceram, está para acontecer. Ok? E é muito bom você entender isso. Revelações que ainda não aconteceu, está para acontecer. Eu já quero me adiantar aqui, que o nosso tempo é curto. Se você ler o versículo 19, você vai ver lá a seguinte expressão: João, escreve as coisas que viste, as que são e as que breve devem acontecer. Então você vai ver uma divisão feita pelo próprio Senhor. As coisas que viste, acreditamos que é justamente o primeiro capítulo, que ele viu, a alta apresentação de Jesus. Né? O destino desse livro, a gente literalmente, a gente vai ver também o autor desse livro, a gente vai ver também o destinatário desse livro, e isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, as coisas que são, a gente vai ver literalmente 7 igrejas que se encontram ou se encontravam e ainda estão em uma região que hoje é a Turquia, que antigamente era conhecida por Anatólia ou Frígia, que era justamente aquela região da Ásia Menor. Não confundir a Ásia Menor, tá certo, com o continente asiático, ok? Não confunda a Ásia Menor com o continente asiático, que é banhado pelo Oceano Índico, tá certo? Que está ali depois do Oriente, para subindo ao norte, não é isso? Subindo ao norte. E a gente vai ver a África e vamos ver a Europa, né? O corredor ali do oceano, do mar Mediterrâneo. A gente vai ver Europa, do lado de cá a África, do lado de lá a gente vai ver o Oriente e ao lado a gente vai ver o Índico, tá certo? Então não confunda. Então o destinatário é justamente para essas igrejas que se encontravam ali na Ásia Menor, que tinha como centro Éfeso, ok? Então que isso aí fique bem claro, preste bastante atenção, dê uma atenção dobrada fazendo essa leitura, não leia a apostila desassociando a Bíblia, sempre associando a Bíblia. Você deve ler essa apostila, e também em oração, com espírito de reverência, pedindo a Deus humildade e simplicidade para entender a palavra que é dele. É ele que revela o seu segredo ao seu servo. Então tenha isso em mente. Então a gente vai ver também aí interpretações, né? Interpretações, aí tem uma data, uma suposta data, e depois a gente vai ver interpretações. Isso que eu falo para vocês, a gente vai ver lá na data, né? João tinha sido banido para a ilha de Patmos,
1 e 9, segundo a tradição da era apostólica, isso ocorreu durante a perseguição provida por Domiciano, no ano 85. E no ano seguinte, provavelmente alguns anos depois, João foi liberto e foi permitida sua volta a Éfeso. Então a gente vai ver aqui dentro da data um contexto histórico, certo? Não muito particular do apóstolo João. Na sequência a gente vai tratar de um assunto que diz muito, que traz fundamento para nós, um assunto que é de extrema importância para nós, principalmente que somos obreiros que pregamos a palavra de Deus. Muitos não têm esse entendimento e muitos passam a passos largos ignorando esse assunto, mas é muito interessante nós entender isso. Por quê, pastor Zé Roberto? Porque nós estamos vendo um alavanche, né, de mensagens no tocante à escatologia, no tocante às coisas que breve devem acontecer, com linhas de pensamento, de interpretação totalmente diferente da que temos costumes de receber durante os nossos cultos. Por quê? Porque eu estou falando isso? Porque nós somos um povo pentecostal, né? Não vou aqui falar da denominação, mas nós somos um povo pentecostal. Eu, pelo menos, todos os alunos que eu tenho, todos eles são de vertentes pentecostal. Nós temos uma linha de interpretação, de entendimento das escrituras. Então é muito importante a gente entender isso. Muitos preferem não abordar esse assunto, mas nós temos uma linha de interpretação. E aí eu vejo irmãos com várias Bíblias, né? Várias Bíblias com conceitos teológicos totalmente divergentes dos nossos conceitos. Então é muito importante. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se você quiser a parte tratar pessoalmente desse assunto, eu estarei à disposição de qualquer irmão que queira tratar desse assunto pessoalmente, particularmente, ok? Eu estou me referindo, irmãos, a calvinismo, estou me referindo, irmãos, a outros conceitos teológicos, filosóficos, diferentes do nosso. Então a gente tem aqui, embora ele tenha colocado nessa linha de interpretação ou interpretações 3, mas são 4 linhas ou correntes de interpretação. E a gente vai ver que fica muito claro aqui que todas elas têm homens capacitados, altamente, né, capacitados por Deus, né, que são estudiosos, que tem que tem algumas coisas em comum. Uma delas todos eles creem que o objetivo principal do livro é apresentar a vitória em Cristo. Pronto, isso eles têm em comum. Tá certo? A gente vai ver também que aproximadamente há 4, não é 3. Então, por que eu estou lendo isso aqui? Porque não é 3, é 4. E a gente vai ver, né? Preteristas, historistas, idealistas e futuristas. Tá certo? Eu deixei muito bem claro qual é a nossa visão, qual é a nossa linha de interpretação dentro dessas 4 aqui. Tá certo? A gente vai ver que uma é a preterista, e essa preterística ela fala sobre eventos passados. E se resume no passado, ok? É que nem o dom do Espírito Santo de falar em línguas, né? O batismo no Espírito Santo, que é evidenciado com línguas. Tem uma linha de interpretação que diz que esse falar em línguas se limita somente o povo, a primeira época, ou aqueles primeiros momentos da igreja. Ok? Os primeiros momentos da igreja, e depois cessa. E nessa ideia a gente vai ver que houve guerras, né? Muitas barbárias entre os próprios irmãos no tocante a esse assunto, ok? Então a gente vai ver que há 3 linhas de interpretação. A primeira é essa, a preterista, que a gente acabou de falar, que limita o livro somente ao passado. A segunda é historicista, né? Diz que a revelação do livro de Apocalipse vão se cumprindo no decorrer da história da igreja até a segunda vinda de Cristo. Parece, né? Parece interessante. Na real, a ideia deles o Apocalipse, né? Fala sobre a história e tem um pouco a ver, certo? Então, a terceira idealista diz que as revelações do livro do Apocalipse não descrevem eventos específicos, mas princípios espirituais que se aplicam a toda a história da igreja. A ideia o Apocalipse fala sobre princípios atemporais para todas as épocas.
tem alguma coisa a ver também. O que diverge da nossa visão é que eles não aceitam o que nós aceitamos, ok? Para você ter o historicista mesmo aqui, a gente vai ver, aliás, o preterista, a gente vai ver que essa visão preterista é uma visão calvinista, ok? A gente vai ver que tanto a historicista ela pende um pouco para preterista como para futurista, mas fica ali no meio termo, entendeu? Ela não se define na realidade e acaba errando, ok? Essa idealista, que é também simbolista, essa sai totalmente fora da linha da nossa visão, como da visão calvinista, tá certo? Então fica muito bem claro que a nossa visão aqui é futurística. Por que é futurista? Diz que praticamente tudo que foi dito no Apocalipse ainda será cumprido em um período final que antecede a volta de Cristo. Aí ele nos aconselha aqui na lição: saiba mais sobre os métodos de interpretação do Apocalipse. Então, cabe a nós buscar mais entendimento e chegarmos a uma conclusão. Uma coisa é certa, varões, que do capítulo 4 até o capítulo 22, nada se cumpriu ainda. Nada se cumpriu. Nada se cumpriu. Então a gente tem uma linha de interpretação aqui, essa historicista, que diz que a revelação do livro do Apocalipse vão se cumprir no decorrer da história. Eu até aceito em parte isso aqui. Tudo indica que estamos dentro da última igreja e que Jesus está do lado de fora e batendo. Tem uma hora que ele para de bater e começa a falar, chamar: deixa eu entrar. Se você ouvir e abrir a porta, eu entro na sua casa e ceio com você e você ceia comigo. E aí traz promessa de reinar com Deus, certo? Ou seja, se você abre a porta hoje, a porta vai se abrir amanhã para você, tá certo? A interpretação diz que eu abro a porta e aí eu fico munido dos meus deveres, eu acabo trazendo de novo a memória dos meus deveres, uma vez ou distante, que a mensagem é para a igreja, e agora eu volto de novo a praticar as primeiras obras, e aí eu volto de novo à fonte do azeite, e aí vem o noivo, e aí eu entro. A porta se abriu para mim, porque eu abri primeiro a porta. É o que está escrito em Gênesis 7,16, que diz: e o Senhor fechou a porta e Bel tomou por fora. Não tinha ninguém que abrisse a porta da arca. A arca vai fechar, esse alerta que deixa. Então, a gente há de convir que essa historicista tem alguma coisa que traz... Eu aceito essa linha de pensar. Mas a nossa linha de interpretação é futurística. Porque a futurística diz que ainda será cumprido em um período final que antecederá. Então, do capítulo 4, onde João ouve uma voz de um anjo que diz: João, ele vê uma janela e o anjo diz assim: vem e vê as coisas que em breve deve acontecer. Então aí é a terceira parte da divisão que está lá no verso 19 do capítulo 1. Ok? Então, meus irmãos, sabendo de tudo isso, nós temos aí um objetivo. O primeiro objetivo do livro do Apocalipse é compreender corretamente a nossa situação. Então, o primeiro objetivo do livro do Apocalipse para as 7 igrejas e para nós é nos trazer uma compreensão da nossa situação. Qual é a nossa situação hoje? Como é que nós estamos? Tá certo? Jesus está dentro ou está fora? Ok? Então, o segundo objetivo do livro é capacitar a igreja a viver para o Senhor. Quando nós chegamos a uma ideia da nossa situação, nós entendemos e recebemos capacitação de servir ao Senhor. Estamos servindo a Deus. O terceiro objetivo desse livro é consolar. Aí agora a gente recebe o conforto, o conforto de saber de todas as bênçãos que nós hamos de receber. Lembrando que há uma mensagem para as 7 igrejas. A primeira é: conheça as tuas obras. Ele sabe de tudo, não tem para onde ir. O que você pensa, até mesmo o que você não pensa. Ele sabe de tudo. Conheça as tuas obras. Não é assim? A outra mensagem é ao que vencer. Ao que vencer o quê? Ele falou para as 7 igrejas. O que isso quer dizer? Que ele fala individualmente
para cada um de nós. Todos nós temos um particular com Deus. E todos nós somos chamados a atenção de forma diferente. Embora nós esteja sem um recinto, ouvindo uma palavra dirigida, né, para a igreja, a unidade, mas ele está falando, né, individualmente também para cada um ali naquele momento. Então ele fala para você e para mim, conheço as suas obras. Como nós temos feito as obras? Que tipo de obra nós estamos praticando, fazendo? Como é que estão as nossas obras? Ao que vencer. Ao que vencer. Vencer o quê? Quem sabe eu, inveja, eu, olho grande. Então é bem por aí. Quem sabe eu, ciúme. Quem sabe a minha pessoa tem que vencer a prostituição, os vícios. Ao que vencer. Eu preciso vencer. Para quê? Aí ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz da igreja. Essas 3 mensagens estão inseridas para as 7 igrejas que representam a igreja de todos os tempos. Ok? Deus abençoe a todos. Fica aí esse comentário, fica aí esse alerta, esse apoio teológico para os irmãos. Semana que vem, aqui em sala de aula, nós estaremos dando início à eclesiologia, a ciência que estuda a igreja desde o princípio. Deus abençoe mais uma vez e a paz do Senhor.